Ficar alguns dias sem o Instagram me colocou frente a frente com o tempo real, sem as notificações, filtros ou distrações. Tudo se torna muito mais claro e direto. O silêncio, a rotina e os momentos que muitas vezes passam despercebidos ao longo do nosso dia. Viver assim é um exercício de equilíbrio. Não se trata de fugir do desconforto que se tem, mas de estar presente no agora. Aristóteles ele cita que a virtude está no meio. O equilíbrio entre os excessos é o caminho para a vida boa. O tempo real mostra que cada instante importa. Uma xícara de café, uma tarde tranquila, uma pausa na rotina, não precisam de aprovações externas para ter valor. Ficar desconectado é aprender a lidar com o próprio tempo, perceber o ritmo natural das coisas, entender que a vida acontece mesmo sem estímulos externos. É nesse equilíbrio entre os excessos que nós encontramos uma vida boa, que conseguimos aproveitar o presente, as redes sociais de forma consciente. Durante esses 6 meses sem o Instagram, eu percebi algumas coisas e refleti e meditei sobre algumas coisas que acontecem quando a gente faz esse detox do Instagram. A gente percebe que o quanto a gente tem medo do tempo real, da vida acontecendo e o quanto isso é assustador muitas vezes, né? A gente sabe que a vida real ela não é como o Instagram apresenta, ela não é aquela idealização que o Instagram apresenta, não tem os filtros, não tem a trilha sonora, ela é simplesmente a vida acontecendo de fato como ela é. E quando a gente se depara com isso, quando a gente se depara com o silêncio, com o tédio, com o barulho, com os momentos difíceis, isso muitas vezes nos causa um certo medo e nos deixa assustados de fato por não ter um meio de fuga, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as redes sociais, em geral, ela é um meio de fuga para o que de fato acontece na vida. Quando a gente se depara com a vida acontecendo e não ter esse meio de fuga, o que fazer agora, né? E a partir disso, de não ter um meio de fuga, a gente aprende a lidar com esse tipo de situação, né, ao longo da nossa vida, ao longo do dia. E muitas vezes a gente se sente para trás, né, das notícias, do que está acontecendo. A gente sente um sentimento assim de estar por fora do que está acontecendo. E às vezes a gente entende, quando a gente faz esse detox das redes, a gente entende que nem sempre a gente precisa saber de tudo, nem sempre a gente precisa estar por dentro das últimas notícias, e
E tá tudo bem também a gente não está sabendo de tudo do que tá acontecendo no mundo. E eu não sei vocês, mas para quem já fez detox, isso nos dá muita paz de nem sempre saber o que tá acontecendo no mundo. Eu acho que a gente às vezes precisa simplesmente viver o tédio, viver os momentos de solidão. E a partir disso a gente vai aprendendo a lidar com essas situações que acontecem de fato na vida real, né? A gente sabe que as redes, elas são uma idealização ali, um pouquinho do que acontece na vida, mas não é a vida de fato, sabe? Então, quando a gente tem quando a gente para pra, de fato, meditar sobre isso, entender sobre isso, a gente compreende que a gente precisa lidar e viver o tempo presente, o momento presente que a vida nos oferece, né? E não ser guiado pelas redes. A gente sabe o quanto é muito bom, né? É uma forma de comunicação muito boa, mas não ser controlada por essas redes é algo muito ruim, que nos faz se sentir aprisionados de fato. E não é dessa forma que deve ser usado, né? Então é muito bom a gente não ser controlado, mas saber controlar e equilibrar, né, as redes sociais. E durante esse tempo eu fiz uma pesquisa sobre como as pessoas se comunicavam antigamente sem as redes sociais. E eu vi que elas se comunicavam por meio de cartas, e-mails, grupos sociais como Clube do Livro, dança, vários outros grupos, interações no dia a dia. E isso fazia com que elas desenvolvessem muitas habilidades assim sociais, né? Elas se tornavam pessoas mais pacientes, elas tinham uma interação melhor, elas conseguiam de fato ter essa interação visual, né? Pessoalmente, eles se encontravam muito pessoalmente. Eles conseguiam desenvolver laços mais fortes e desenvolver conversas mais profundas. Isso é muito interessante. A gente vê o quanto as pessoas conseguiam, de fato, desenvolver isso em outras formas de comunicação, né? E às vezes a gente se sente solitário quando a gente faz esse detox, ou a gente quer fazer e tem medo de se sentir solitário, sentir que a gente não está conversando, se comunicando com o mundo e com as outras pessoas. A gente esquece que há outras formas de conviver, né? De se relacionar. Não é somente ali nas redes. De criar, de fato, laços profundos. Há outros meios, né? Isso é muito legal, isso é muito, muito precioso a gente entender que há uma vida acontecendo de fato fora dali, que que a nossa vida não é mais parada por nós não estarmos ali naquele período nas redes, mas a gente está vivendo a vida de fato como ela é, né? Então está sendo um tempo muito precioso assim. C.S. Lewis, ele cita que o presente, ele é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Essa frase nos convida a refletir sobre como vivemos nossas vidas. Às vezes a gente esquece que o único momento em que realmente existe é o agora. É no presente que experimentamos a vida e sua plenitude, que sentimos, aprendemos e nos conectamos com o que realmente importa. Viver em tempo real não é apenas estar fisicamente em um lugar, mas estar plenamente consciente do que acontece ao nosso redor e dentro de nós. É perceber as pequenas alegrias, os detalhes simples, os gestos que muitas vezes passam despercebidos.
É nesse instante que temos a oportunidade de ouvir Deus, de agir com sabedoria, de tocar a vida das pessoas à nossa volta. Quando deixamos de viver no presente, perdemos contato com a realidade daquilo que somos e daquilo que podemos construir. A eternidade, como o C.S. Lewis cita, não é algo distante. Ela toca o nosso tempo exatamente agora. Cada decisão, cada gesto é uma forma de eternidade manifestando-se no nosso dia a dia. Por isso, ser consciente do presente é mais do que um exercício de atenção. É uma escolha de viver de forma plena, de sentir a vida em sua essência e de reconhecer que cada instante carrega um valor. O presente é onde a eternidade se encontra com o tempo, e é nesse ponto que encontramos a verdadeira realidade. Vamos ter que colocar na geladeira pra pegar ela quente. Vai fazer uva. Enrolar isso com esse brigadeiro. Eu que fiz. Não, o detalhe é que tem uns gominhos, né? Tem uns grominhos. Uns grominhos que grudaram nos dedos. Mas eu acho uma delícia. Bora colocar na geladeira, né? Não é pra passar a noite toda aqui. Tem caroço? Não. Se for caroço, não é caroço. Se tu achar que é caroço, não é caroço. É o graminho do chocolate. Da cacau. Delícia. Eu prefiro mil vezes uva do que morango. Quantas vezes a gente entra nas redes sociais e aí a gente começa a rolar o feed e ver o que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas, e aí começa a comparação, a gente começa a se comparar com o outro, a gente começa a ter ansiedade, a gente começa a tentar acelerar alguns processos da nossa vida, por conta da comparação também. E a gente não entende que nem tudo que tá ali na rede, nem tudo que é pro outro é pra gente. Então, e nem tudo que tá ali na rede é de fato real, né? Então, a gente começa, quando a gente sai disso, quando a gente quando a gente começa a ter controle sobre as nossas redes sociais, ter de fato um equilíbrio, a gente é forçado a voltar para esse tempo no qual a gente tanto evita, né? Nesse tempo a gente aprende a desacelerar, a gente aprende a estar presente, a gente aprende a sentir algumas coisas na qual a gente muitas vezes evita sentir. E aí esse tempo nos faz refletir sobre algumas coisas, nos faz pensar, nos faz ter opinião própria sobre as coisas, sabe? Tem coisas que a gente tem uma opinião só porque a gente viu nas redes. E aí isso nos força a ter uma opinião própria sobre as coisas. E não sempre só tá pegando a opinião dos outros.
E isso é muito legal, sabe? A gente refletir sobre as coisas, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acredita. E isso nos faz ter mais equilíbrio de fato sobre o que a gente deve consumir, o tempo que a gente deve consumir, a ter esse equilíbrio e não ser controlado pelas redes, mas a gente controlar, né, aquilo que está nas nossas mãos. E quando a gente faz isso, quando a gente tem controle sobre aquilo que está nas nossas mãos, porque as redes sociais é algo bom, mas quando é algo equilibrado, controlado, e não quando isso nos controla, nos consome. Quando a gente busca isso, a gente consegue ter um consumo saudável, divertido também e equilibrado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, espero que isso possa ter feito você refletir sobre também. E até o próximo vídeo. Tchau!